Olá, queridas alunas, queridos alunos. Começamos hoje mais uma aula de Química referente à terceira semana de aula remota. Começaremos essa aula falando das substâncias puras e misturas. Primeiro, vamos falar dos elementos. Esses elementos são as substâncias puras mais simples que existem. Encontramos esses elementos na forma pura na tabela periódica. Exemplo: hidrogênio, nitrogênio, enxofre, carbono, oxigênio. Nesse primeiro momento não precisam se preocupar ou se desesperar querendo decorar esses símbolos, porque não há necessidade. À medida que formos usando, vocês irão fixando. Esses elementos, quando se combinam entre si, nós obtemos as substâncias puras simples. O que são substâncias puras simples? É quando nós temos uma combinação de átomos do mesmo elemento. Olha o exemplo: gás hidrogênio. Nós temos dois átomos apenas do elemento hidrogênio. Gás oxigênio. Nós temos dois átomos apenas do elemento oxigênio. Gás nitrogênio, gás ozônio. Olha o gás ozônio. O gás ozônio nós temos três átomos do elemento oxigênio apenas. Esses elementos, quando combinados, também podem formar substâncias puras compostas. O que são essas substâncias puras compostas? É quando nós temos na composição dessas moléculas não apenas um elemento, nós podemos ter dois ou mais. Olhem alguns exemplos. Um exemplo clássico aqui: água. Nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Nós temos dois tipos de elementos nessa molécula. O gás carbônico. Nós temos dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Molécula de amônia. Nós temos três átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. Então, nós temos dois elementos. Uma molécula de gás metano. Nós temos quatro átomos de hidrogênio e um átomo de carbono. Nós temos, então, dois elementos. Quando combinamos duas ou mais substâncias, nós obtemos as misturas. Nós podemos ter as misturas homogêneas, que são as misturas formadas por dois ou mais componentes numa única fase. Então, quando nós pegamos duas substâncias, misturamos e obtemos apenas um aspecto visual. Um exemplo aqui, eu coloquei o achocolatado. Você pega o leite, que é uma substância com vários elementos, você coloca o achocolatado e mistura. Quando você observa, você tem um único aspecto. O suco-tangue é a mesma coisa. Você tem água e o pozinho misturados, mas você tem um único aspecto. Misturas heterogêneas são formadas por dois ou mais componentes em duas ou mais fases. É quando você mistura duas ou mais substâncias e você consegue perceber aspectos diferentes. Quando você coloca água no óleo, você percebe que eles não se misturam e você vê claramente uma camada de óleo e uma camada de água. Agora vamos falar de exemplos de misturas. Começaremos por misturas homogêneas. Nós podemos ter misturas homogêneas sólida. O que é uma mistura homogênea? É aquela que tem apenas um aspecto, uma fase. Exemplo que eu coloquei para vocês: ligas metálicas. Quando nós pegamos um clipe, por exemplo, ele é formado por vários tipos de metais, mas tem apenas um único aspecto, uma única fase. A mistura homogênea líquida, o exemplo, urina, só tem uma fase, é um líquido amarelado. Porém, ali tem água, tem sais minerais, tem amônia, enfim. Mistura homogênea gasosa. O ar atmosférico é um bom exemplo. No ar que respiramos tem oxigênio, tem nitrogênio e tem outros gases. É uma mistura e eu não consigo identificar onde está o oxigênio, onde está o nitrogênio. Tem apenas um único
aspecto, uma única fase. Nós temos também as misturas heterogêneas. Podemos ter uma mistura heterogênea sólida. Quando eu coloco arroz e feijão, é uma mistura de duas substâncias. Arroz e feijão, eu consigo identificar aonde está o arroz, aonde está o feijão. Então, eu tenho duas fases diferentes. Mistura heterogênea líquida. Exemplo, água e óleo. Eu consigo ver a água, eu consigo ver o óleo, eu consigo ver as duas fases. Mistura heterogênea gasosa. A nuvem no céu é um exemplo. Eu, olhando aqui da superfície terrestre, eu consigo ver a nuvem, que é o vapor de água, e o ar atmosférico que está em volta dela. Então, é uma mistura heterogênea gasosa. Estudando as propriedades dos materiais, começaremos pela temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, quando um gelo derrete, ele está sofrendo uma fusão, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura de fusão, cada substância possui um valor. Coloquei aqui dois exemplos para vocês. Temperatura de fusão da água. A água sólida é gelo, então a temperatura de fusão da água sólida é 0 grau. O gelo começa a derreter a 0 grau. Temperatura de fusão do ferro. O ferro derrete a 1538 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão do ferro. Então, cada substância tem o seu próprio ponto de fusão. É como se fosse uma digital da substância. É uma propriedade dela, que não se altera. Outra propriedade é a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso. No caso da água, é a temperatura em que a água evapora. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius ao nível do mar. A temperatura de ebulição do álcool, o álcool evapora a 78,37 graus, a mais ou menos 80 graus Celsius. Notem a diferença. O álcool a 80, a água a 100. Então, se eu tiver uma mistura de água e álcool, quando essa mistura atingir 80 graus Celsius, o álcool começa a evaporar. Porém, a água não, a água permanece líquida. Uma das habilidades dessa aula é justamente estudar essas propriedades da matéria usando gráficos. Eu trouxe aqui para vocês curvas de aquecimento, em especial uma curva de aquecimento da água pura. Observação: a água que nós tomamos, a água da torneira, a água potável, ela não é pura, ela não tem apenas H2O. Ela tem ali flúor, ela tem ali oxigênio, enfim, ela tem outras substâncias. Quando eu falo de água pura, ela tem apenas H2O. Então, nós temos aqui um gráfico. No eixo Y, nós temos a temperatura em graus Celsius e no eixo X, nós temos o tempo. Então, nós temos a temperatura variando de acordo com o tempo. Se eu pegar a água sólida, uma água pura sólida, a menos 10 graus, nós vimos que a temperatura de fusão da água é 0 grau. Então, se está a menos 10, ela está sólida. Essa temperatura, menos 10, a água está sólida. Olha só, ela só vai começar a fazer a fusão, ela só vai começar a entrar em fusão quando ela atingir a temperatura de fusão, que é 0 grau. Ao atingir a temperatura de fusão, que é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o líquido, notem que a temperatura permanece constante, ó, 0 grau, 0 grau, 0 grau, 0, 0, 0, 0, até derreter completamente, até virar tudo líquido. Virou líquido, essa água agora, ela começa a aquecer. 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Atingiu 100, nós sabemos que 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, essa temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso.
no caso da água é 100 graus. Enquanto ela estiver mudando de fase, notem que a temperatura permanece constante. Isso é uma característica das substâncias puras. As temperaturas de fusão e ebulição são constantes durante a mudança de fase. Enquanto está derretendo, 0 grau. Isso para a água. Enquanto está evaporando, 100 graus. Então, ela não se altera nas substâncias puras. Já nessa outra curva de aquecimento, que já não é mais de uma substância pura, é de uma mistura, exemplo, água potável, notem que o gráfico é bem parecido. Peguei aqui água sólida, água potável sólida a menos 10, ela está sólida, é o gelo. A hora que aquece, ela vai atingir a temperatura de fusão. Só que percebam que essa temperatura de fusão ela não é constante, ó. Tem uma pequena variação. Nesse caso aqui começou no 0 e subiu um pouquinho, teve uma pequena variação. E quando atinge a temperatura de ebulição acontece a mesma coisa. Percebam, ó, não fica constante. Então a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de misturas são variáveis durante a mudança de estado físico, diferente das substâncias puras. Nas substâncias puras, essas temperaturas são constantes. Agora vamos resolver esse exemplo de aplicação bem simples para fixar o conceito de temperatura de fusão e temperatura de ebulição que vimos na aula. Exemplo, quais os estados físicos da água para as temperaturas menos 5, 30, 50, 120? Nós sabemos que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, podemos concluir que entre 0 e 100, as temperaturas entre 0 e 100, a água estará líquida. Abaixo de 0, ela estará sólida. E acima de 100, ela estará gasosa. Então, menos 5 graus, menos 5 é menor do que 0. Menos 5 é menor do que 0, então estará sólida. 30 está entre 0 e 100, então líquida. 50 entre 0 e 100, líquida também. E 120 está acima de 100, então a água já estará no seu estado gasoso. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham compreendido o que discutimos nessa aula. Façam as anotações no caderno, vão assistindo às aulas, dando pause e escrevendo, anotando. Anotem as dúvidas e mandem para mim, eu estou à disposição de vocês. E bons estudos, até a próxima aula.